Que dia é hoje? Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para comemorar, que tal mais informação? Porque só assim teremos menos preconceito. Trago para vocês o relato de uma família que vive e viveu toda essa situação e pode ajudar muitas outras famílias. Vamos ouvir com vocês essa família linda. Oi, eu sou o Raul, eu tenho 12 anos, estou no 7º ano da escola e eu vim para arrasar. Meu nome é Rebeca, tenho 9 anos, estou no 4º ano da escola. Eu sou a Gisele, a mãe do Raul e da Rebeca, tenho 39 anos e nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um tema muito importante nesses dias. Autismo. Eu tenho autismo. Eu sou o Ronaldo, sou pai do Raul, sou casado com a Gisele já há 15 anos, pai do Raul e da Rebeca. E o Raulzinho aqui do lado é uma figurinha e ele foi diagnosticado com autismo. Foi diagnosticado aos 8 para 9 anos, mas na primeira infância ele já apresentava alguns sinais que a gente foi percebendo no decorrer do tempo, principalmente na escola, que era o ambiente que ele mais se sentia mal e não ficava na escola, não gostava de estudar, não gostava de fazer nada, não conseguia se concentrar. Então, por isso que a gente foi percebendo essa dificuldade dele. Em casa era uma criança tranquila, só que não tinha contato com outras crianças, então a gente não conseguia medir isso. Aí, no decorrer do tempo, a gente teve a Rebeca, que é a irmãzinha dele, e aí a gente pôde ter parâmetros, né, de como era o desenvolvimento da Rebeca e do Raul, né, desenvolvimentos bem particulares assim. Então a gente foi procurando ajuda de profissionais desde cedo, né, terapias e psicólogos e psicopedagogos e tudo. E com isso o Raul tem melhorado muito. O Raul hoje, né, está no 7º ano da escola. O Raul ele tem acompanhado as matérias no decorrer desses anos de forma adequada, acompanhando a sala tranquilamente. Tem um pouco de dificuldade em fazer amigos, talvez em se relacionar ali, obedecer algumas regras, mas com as terapias que ele faz, com a ajuda de profissionais, psicólogos e tudo, a gente consegue ter alguns combinados, algumas coisas que facilitam o dia a dia dele. A Rebeca, como irmã, sabe muito bem das dificuldades dele, às vezes até tenta ajudar até acima do necessário. É um cuidado extremo que a gente tem com ele, tanto a voz e tudo, e ela também se sente responsável. Então, dessa forma, com a união de profissionais da família, o Raul tem se desenvolvido muito bem em todos esses anos aí. Lógico que a gente continua, né, nessa batalha, é uma batalha diária, né, cada dia apresenta uma dificuldade nova. O grau dele é um grau bem leve, mas já é extremamente difícil de conseguir contornar algumas dificuldades. Mas a gente está nessa batalha diária, tentando a cada dia conhecer, a cada dia entender as necessidades dele, as necessidades diárias para ele ter uma vida tranquila e relativamente normal, dentro do que a sociedade exige, assim, né, do que a gente acha de parâmetros para ele. E a gente tem superado vários desafios aí, com a graça de Deus, tem dado muito certo. Nós estamos agora para comemorar, né, no dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo. E é bem legal e importante que cada vez mais a sociedade tem se preocupado com a inclusão, né? A inclusão das crianças que estão dentro do espectro. Principalmente o apoio para a família, porque hoje o Raul, com 12 anos, já consegue ter um desenvolvimento, né, melhor, consegue superar os desafios, mas nem sempre foi assim. Então, falar um pouquinho da trajetória até como experiência, né, para outras famílias. Quando o Raul começou a ter comportamentos diferentes de outras crianças, quando ele entrou no Maternal 2, ele tinha aí 2 anos e 4 meses, que ele entrou para estudar, para conviver com outras crianças, as professoras, as cuidadoras, elas já sinalizavam para a gente que ele tinha características diferentes. Ele já não sentava na roda, né, para escutar uma história, ele acabava ficando isolado no fundo da sala e ele não interagia com os amigos.
E aí foi um dos primeiros sinais que a gente começou a observar. E que com a chegada da Rebeca, né, o Raul tinha aí 2 anos e 9 meses quando ela nasceu, quando ela começou a crescer e se desenvolver, a gente começou a enxergar algumas diferenças, né, que até então, como primeiro filho, a gente não conseguia ver. E aí, com 4 anos, o Raul começou a terapia de fono, porque ele falava errado, ele trocava muito e nem todas as pessoas compreendiam o que ele queria, né, falar, o que ele queria se expressar. E foi a primeira terapia. Logo em seguida, que ele começou a fono, ele começou a ter alguns comportamentos na escola, e isso já na etapa 1 da escola, né, do município. E nós até então achávamos que era um problema de comportamento, que era um ajuste só, que ele precisava de terapias com a psicóloga para fazer esses ajustes. E para não se sentir tão inseguro na escola e se sentir confortável no ambiente escolar. Como hoje, né, a gente tem muito mais informações sobre o assunto, as famílias elas acabam tendo o diagnóstico mais cedo. Com o Raul foi um pouco diferente, porque tudo o que poderia ser uma característica estava dentro do que também era considerado o desenvolvimento de uma criança, até o limite do desenvolvimento. Então, ele andou com 1 ano e 5 meses. Estava dentro do desenvolvimento normal da criança. Ele teve algumas dificuldades com desfraude, mas nada que até então tinha chamado a nossa atenção. Pra gente ali, com 4 para 5 anos, era questão comportamento. E aí ele tinha muita resistência na escola, a fazer as atividades, a seguir as regras, as disciplinas, mas até então a gente estava sempre considerando que isso fosse uma correção só da parte comportamental. Inclusive com 5 anos, quando até a gente fez uma mudança de escola, que acabou sendo um pouco favorável pela estrutura e pelo apoio, ele teve até alta da psicóloga, porque ele começou a acompanhar melhor, mesmo tendo as dificuldades, ele acabou aceitando mais aquele ambiente. Até que passou um tempo, né, as atitudes voltaram a se repetir, e aí então, cada vez mais a gente foi atrás de profissionais para tentar entender o que estava acontecendo com o Raul. E um dos profissionais que a gente procurou, isso ele tinha uns 6 anos, foi uma psiquiatra infantil que, na primeira consulta, olhou para o Raul e falou que ele era TDAH, que ele tinha TDAH e déficit de atenção. Ela nem conhecia. É transtorno do déficit de atenção, Raul. Então, ela nem conhecia o Raul, ela nem quis entender muito o histórico dele, como ele era uma criança, às vezes, curiosa, agitada, que não parava na cadeira, queria ver o que estava acontecendo ao seu redor e ficava olhando as coisas dentro do consultório. Ela simplesmente falou que era para entrar com uma medicação, que era o Concerta, e que ele, então, tinha déficit de atenção e hiperatividade. Quando nós retornamos para as terapeutas, que era a fono e psicóloga, que já acompanhava o Raul desde os 4 anos, elas entenderam que não. E aí foi que a nossa jornada foi bem intensa, porque a gente foi procurar até um médico, um psiquiatra infantil em Campinas, para a gente tentar entender o que estava acontecendo. Porque a gente já tinha passado com uma neuropediatra e ela tinha descartado qualquer situação neurológica. E aí nós continuamos com as terapias e tentando buscar as respostas que a gente precisava, para a gente entender o diagnóstico. Porque como pais, a gente se perguntava onde a gente estava errando. Se era na educação, o que a gente tinha que fazer, e a gente sempre acompanhando as terapias, sempre tendo as orientações. E aí, ele fez um primeiro teste neuropsicológico com 7 anos, que foi, não houve uma conclusão, só que a gente tinha que continuar com as terapias, né, com os acompanhamentos psicológicos, neuropsicológicos, psicopedagogo, e que não tinha um diagnóstico. E aí nós fomos, então, na luta até tentar entender. A psicóloga do Raul, que é a Eliana, ela está com o Raul desde os 4 anos. Então ela já tinha todo um histórico, já tinha criado um vínculo, e ela foi uma das pessoas, junto com um médico neuropediatra, que conseguiu fechar um diagnóstico e um laudo. Isso ele já tinha, como o Ronaldo mencionou, de 8 para 9 anos.
Então, a gente precisava aplicar um outro teste neuropsicológico para realmente ter o laudo, né, ter o diagnóstico, e aí nós entramos na pandemia, que foi em 2020. Final de 2019, nós tivemos essa notícia Pandemia. de que o laudo poderia ser autismo, que o diagnóstico poderia ser, e aí veio a pandemia, nós acabamos adiando um pouco, e esse teste foi reaplicado para ele no final de 2020. Olha o teste mesmo. Neuropsicológico. Então foi através também desse teste que foi fechado esse diagnóstico. Então, o Raul, nesse período de 2020 até agora, ele tem tomado medicação, então foi necessário medicação para que diminuísse as fantasias, os comportamentos fantasiosos e também que diminuísse a ansiedade. Então, como ele falou, ele é uma criança que gosta muito de assistir de televisão, então se ele tiver uma televisão, ele fica o dia todo. E outras coisas, ele já tem mais dificuldade. Hoje, graças a Deus, ele tem acompanhado conteúdo na escola, ele não precisa de conteúdo adaptado, prova adaptada, ele tem conseguido ter um bom desenvolvimento, mas, né, todo esse auxílio, essas terapias, elas precisam continuar. Então, assim, nem sempre foi fácil. O Ronaldo pode falar que em dias de crise na escola, eu, às vezes, evitava de buscar ele, porque eu chorava. Então, eu ficava muito abalada. Por quê? Nas reuniões mesmo, para fazer os alinhamentos, muitas vezes o Ronaldo ia, porque eu não tinha. Assim, eu como mãe, queria sempre o melhor, e eu achava que o melhor era que tivesse um comportamento exemplar. Só que não. Toda essa situação, ela me fez perceber que nós precisamos ser flexíveis com as dificuldades e com as situações. O que é exemplar? Que não desse trabalho, que não jogasse as coisas como você fazia na escola, Raulzão. Quando você se sentia com medo e que você se sentia frustrado, ou talvez a professora tentava te obrigar a fazer alguma coisa e você não aceitava, você jogava as coisas no chão e a escola me ligava pra ir lá e fazer você levantar as carteiras e as mochilas. Então, foi um período muito difícil, porque sem o diagnóstico, a gente só se perguntava no que a gente estava fazendo de errado, como pai, como mãe. E depois de chegar nessa conclusão que o Raul tinha toda essa dificuldade, nos fez entender, por mais que a gente sofreu todas essas situações, pelo menos a gente tinha uma conclusão. A gente sabia o porquê que ele tinha todas as dificuldades. De fazer amigos, de seguir as regras, as disciplinas. Quantas vezes na natação, que a gente colocou ele pra fazer natação, ele não conseguia fazer alguma coisa que a professora pedia pra ele fazer, ele gritava e chorava e fazia um escândalo enorme. Então, era muito difícil ver ele passando por toda essa situação. E muitas vezes, quando ele tinha alguma crise, ele ficava arrependido. E a gente percebia o quanto ele ficava envergonhado de ter que no outro dia voltar e pedir desculpa na escola pelo que ele tinha feito. Mas, graças a Deus, acima de tudo, Deus coloca pessoas abençoadas e anjos nas nossas vidas. Então, eu vou fazer uma pergunta pro Raul, e eu tenho certeza da resposta que ele vai dar. Raul, quem foi a pessoa mais importante pra você na escola? A tia Karen. E por que foi a tia Karen? É por causa que ela sempre foi me auxiliar, me ajudou, sempre estava do meu lado. E ela foi minha professora no 5º ano. A Karen, ela foi... Eu falo pra ela que eu tenho uma gratidão eterna por ela, porque foi a partir do 2º ano do ensino fundamental, quando ela assumiu, né, em ser auxiliar do Raul, com todo o amor e todo o carinho que ela tinha, ela conseguiu fazer com que ele se sentisse confortável na escola e conseguiu fazer com que ele também começasse a responder, né, aos estímulos, a que ele fizesse as tarefas, e ela sempre com muito amor e carinho. Então, assim, ela foi uma pessoa extremamente importante, porque pessoas que têm essa característica, né, que têm dificuldade, como o caso do Raul, a questão da afinidade, ela é muito, eu considero, como experiência, muito importante para o desenvolvimento. Foi graças à afinidade que ele teve com a psicóloga, com a Karen, com a Thaís, que também ajuda muito o Raul, já tá com ele aí há 4 anos, né, que é a psicopedagoga, que ajuda ele na parte, né, do ensino escolar e tudo, das atividades que está sempre na escola.
é que ele consegue chegar nesse momento conseguindo responder e conseguindo conviver em sociedade melhor. Então, o que a gente pode deixar de mensagem para todas as pessoas é que a gente tem que acreditar, primeiro acreditar em Deus, porque tudo nessa vida tem um motivo, tudo que a gente passa tem um motivo, tem um ensinamento, e perseverar. Nem sempre a gente vai estar feliz, nem sempre a gente vai estar acreditando que aquilo vai dar resultado, às vezes a gente vai ter dúvidas, mas a gente tem que continuar, porque é um trabalho de formiguinha, as terapias elas demoram a dar resultado. O Raul agora concluiu nesse início de ano 2 anos de TO, ele fez terapia ocupacional e ele estava fazendo fono, agora a gente deu uma pausa também para ele descansar um pouco e ele continua, né, com a psicóloga e com a psicopedagoga para ajudar, só que ele já teve eu acredito que é uma situação muito positiva, porque a neuropediatra suspendeu a medicação, a risperidona, desde janeiro, para fazer um teste. Então, assim, ele tomava 2 medicações, hoje ele tá com uma medicação. Então, isso é também do esforço dele e da dedicação, da responsabilidade que ele tem de fazer as tarefas e cada vez mais entender que é importante para ele. Você quer deixar uma mensagem, Raul? A todos os... É vídeo pra quê mesmo? A todas as crianças que têm, né, o autismo. A todas as crianças que têm autismo, nunca deixem de ter fé. Só isso que eu quero falar. Né? E aqui tem a nossa princesinha Rebeca, A Rebeca. que é uma menina muito esperta, tem ido muito bem na escola, tem colaborado muito com o irmão, se sente até responsável demais pelo irmão na escola, estuda junto com ele lá no Colégio Cosmos, em Campo Limpo Paulista, e de uns tempos pra cá a gente confessa que tem ido muito bem, assim, o Raul tem tido atitudes condizentes assim, com a idade e tudo, algumas surpresinhas de vez em quando ainda, com relação ao comportamento. Eu acompanho bastante a parte didática dele, então eu sei dos problemas que ele tem, das dificuldades que ele tem, que de vez em quando ele acha um jeitinho de fugir ali da sala, mas a gente vai contornando tudo isso, né? Em casa, senta, estuda junto, tenta fazer a coisa acontecer e vai fazendo. No tempo dele, do jeito dele, assim, muitas vezes. Mas no caso dele, especificamente, às vezes eu cobro um pouco forte, assim, até, para ele ter algumas atitudes mais maduras, assim. Sei das dificuldades, mas, de certa forma, ele entende e tenta, né? Ele é um garoto que tenta bastante, que é bem receptivo com isso, e tem tentado. Então a gente tem tentado transformar a vida dele, deixar o mais leve possível, o melhor possível, como família, sempre junto e tentando. A gente sabe que nem todo mundo, né? Cada caso é um caso, cada caso vai ser de um jeito, mas para ele tem funcionado assim. Então a gente vai encontrando meios de ver o que funciona para ele, e aí a gente vai atacando ali. Já teve tempo para fazer um dever de casa demorar 1 hora para convencer ele a fazer o dever, para ele parar de chorar, e 20 minutos para fazer o dever. Hoje ele senta, consegue realizar muitas tarefas sozinhos, ou já me procura, já tem desenvolvido uma responsabilidade e tem tentado. Então a gente vê que é muito da perseverança dele também, né? Como ser humano, como garoto, como né? Quer viver em sociedade, quer viver em família, tá fazendo catequese, tá frequentando a igreja. Então ele tem tentado. E o mais importante é isso. Todo mundo junto e tentando sempre dar o melhor para ele, no limite dele, e sempre tentando ultrapassar esse limite. É isso que a gente tem tentado fazer no decorrer desses anos. Beleza, pessoal? E eu quero só, pra gente finalizar, também agradecer o Colégio Cosmos, porque diante de todas as dificuldades, eles sempre estiveram próximos de nós, sempre chamando a gente para ir até lá, para fazer os alinhamentos e para dar o apoio pro Raul. A psicóloga, a Michele, ela, assim, no início do ano, quando ia mudar, né, do Fundamental 1 pro 2, que mudaria muito a rotina, ela me procurou para achar mecanismos para que o Raul ficasse bem e se sentisse confortável na escola. Então, quando a gente entende essa preocupação, né, das pessoas que convivem com ele no bem-estar dele, isso é muito gratificante. Então, agradecer a todas as pessoas que estão do nosso lado e que dão amor e carinho pro Raul. E a Rebeca também, como o Ronaldo falou, que é a nossa princesa aqui, que está sempre ajudando e colaborando para que o Raul também melhore, né? Para que ele também esteja mais entrosado, para que ele esteja mais participativo, né? E dizer que a nossa maior riqueza é a nossa família.
Então, eu sou muito grata e muito feliz por ter vocês comigo. Posso falar uma coisa? Pode falar, Rosão. Meu sonho é ir para os Estados Unidos provar o hambúrguer do Mr. Beast. E vamos fazer de tudo pra gente realizar. Então a gente agradece aí todo mundo, agradece a A todos que estão escola, vendo aqui. todos os profissionais que nos ajudaram, as coordenadoras, as professoras ali. Desejo a todos Todos os professores ajudaram com carinho, alguns dando regra, dando limites, as coordenadoras, as inspetoras, todo mundo ali dando força e até mesmo cobrando, dando advertências quando necessário para ele, que é para o crescimento dele. Então a gente não priva ele de nada, não tem privilégio nenhum, não tem nada, ele tem todos as benéficos aí que todos os alunos têm, todos os direitos e os deveres. Ele tenta cumprir tudo. Então, o que a gente quer para ele é que ele se insira na sociedade e que ele tenha uma vida plena da forma como ele quiser, da forma como ele se sentir bem. Então, é o que a gente tem tentado. Então, com isso, a escola tem ajudado bastante mesmo, todos os profissionais lá, o pessoal muito bacana mesmo, e todos os profissionais que a gente procura. E as pessoas do nosso dia a dia, né? Cada vez aparecem pessoas novas aí para dar um suporte. Eu desejo a todos um feliz 2 de abril. Tchau, pessoal. Pode falar, Beca? Fala. Manda, Beca. Também queria agradecer a 2 professoras. A Karen, que, como o Raul falou, acompanhou ele desde o 2º ano. Sueli também acompanhou ele. Eu me lembro da Sueli. Queria agradecer essas 2 professoras. A Karen foi depois da Sueli, né? Ah, tá A bom. Sueli foi no primeiro ano. Gente, Bye, bye. muito obrigada. Bye, bye. Thanks for watching. Depois de um relato desse, eu só posso dizer, espero que você, tanto nas clínicas, nas escolas, entre as famílias, crie mais empatia, ajudemos uns aos outros, porque quanto mais informação nós buscarmos, menos preconceito haverá. 2 de abril, dia de vitória!